dossiê, as energias limpas. As energias limpas são um aspecto que eu acho que é essencial e muito importante. E aí nas energias limpas, Portugal assumiu as maiores cotas de compromisso. E isto acho que é um dossiê que tem de ser completamente apoiado, porque aí nós temos possibilidades de ter uma liderança em termos de investigação, ciência e tecnologia a nível europeu. E temos de valorizar este dossiê, mas também temos de fazer com que o nosso acesso ao Programa Quadro de Apoio à Ciência e Tecnologia na União Europeia nos favoreça naquilo em que nós somos bons. E mais, nós temos no Porto a Agência de Energia. E a Agência de Energia tem de ser suficientemente valorizada para se transformar na grande agência de energia nacional e até um polo internacional, e temos de fazer tudo para que isso aconteça, porque senão nós aqui no Norte continuamos a não ter dinâmica suficiente naquilo que faz a diferença. E portanto esse é um primeiro aspecto. E o outro aspecto que eu acho que é importante é, de facto, nós fazermos alguma coisa em termos de divulgação e conhecimento de quais são os mecanismos em que todos os produtores, e isto ainda está muito vago, nós quando olhamos, isto tem a ver com a produção de energia, mas também com a gestão da energia. Nós ainda temos muitas dúvidas ao nível privado em que condições é que nós podemos ligar, por exemplo, se fizermos um investimento em painéis solares, em que condições é que nós podemos ligar à rede, qual é o contrato. Os alemães neste momento são os maiores produtores de energias limpas na base da difusão da prática por todos os cidadãos. E então têm um sistema de crédito bonificado. Os cidadãos fazem um contrato com a rede e conseguem fazer investimentos na Alemanha, que não é um país também mediterrâneo, conseguem fazer investimentos lucrativos de introdução de painéis solares e ligar à rede e vender para a rede. Isso é uma área onde eu acho que nós temos muito a ganhar e temos de acompanhar. Uma outra área internacional que nós temos de ponderar é o que é que nós fazemos em termos de biocombustíveis. Isso tem a ver muito com a nossa relação com a África, com a nossa relação com o Brasil. Nós pusemos isto na agenda em termos da nossa presidência portuguesa. Agora, o que eu acho é que nós temos de ajudar a clarificar. Há uma confusão enorme por causa da subida dos preços dos produtos alimentares e há uma tese que diz que os preços alimentares subiram por causa dos biocombustíveis. Os biocombustíveis fizeram subir os preços dentro dos Estados Unidos, porque aí pegou-se em grão e transformou-se o grão em biocombustível por uma questão estratégica interna dos Estados Unidos. Mas, no contexto mundial, o preço, 2% da procura mundial é para biocombustíveis, mais nada. Portanto, não é isso que faz subir os preços. Há muitos mecanismos que convergiram. Agora, o que é o biocombustível com caráter de sustentabilidade? O que é fazer biocombustíveis com caráter de sustentabilidade sem estar a ameaçar os produtos alimentares? É um critério que é importante e é importante para o nosso relacionamento com o Brasil. Porque neste momento o Brasil, isto é uma peça crítica nas negociações internacionais de comércio. Isto é, o Brasil diz, eu não abro as minhas portas às exportações industriais e aos serviços da União Europeia, porque a União Europeia também não me abre as portas àquele em que eu sou exatamente o melhor do mundo, que é no álcool produzido a partir da cana-do-açúcar. Portanto, isto é um aspecto que os socialistas têm de pôr na agenda, porque há aqui uma confusão entre sustentabilidade e biocombustíveis que está neste momento a inquinar as relações da União Europeia com a África, com o Brasil e com uma série de outros parceiros internacionais. Para não vos maçar, áreas de eficiência energética. Ao nível da eficiência energética, eu penso que há aqui uma possibilidade de nós, sobretudo através do CREN, criarmos a procura e depois nós próprios portugueses também darmos a resposta com os fornecimentos. Nós temos obrigação de, com o dinheiro do CREN, fazermos, por exemplo, uma auditoria a todos os edifícios públicos. Imaginem, ao Hospital de São João. Quanto é que se gasta de energia no Hospital de São João que, com boas proteções, nós conseguimos economizar? E se fizer essa auditoria e se as universidades portuguesas e do Norte se prepararem para fazer esse tipo de trabalho, nós a seguir podemos também, com o dinheiro do CREN, fazer a requalificação e encomendar às nossas empresas de construção civil e às nossas empresas que põem os vidros, que põem os isolamentos. Nós podemos aí, até podemos achar que vale a pena pôr painéis solares na parte de cima do hospital. Portanto, temos de passar a pente fino, antes de mais nada, as escolas, as universidades, as repartições públicas, a Câmara, as juntas de freguesia. E isto podia ser um pacote importantíssimo para nós aqui no Norte. Porque, de facto, temos muito a fazer, porque temos grandes
a extremos da temperatura, e se nós pouparmos no consumo, nós podemos com certeza atingir níveis muito mais elevados de eficiência energética, e é uma daquelas situações em que todos ganham. E redinamiza-se neste nicho de mercado uma competência regional e uma competência nacional que me parece muito importante. A mesma coisa, naturalmente, na política de cidades e também na gestão do parque urbano. Isto é, nós se fizermos aqui uma divulgação exata e concreta de onde é que nós todos em casa podemos poupar e o que é que devemos fazer de investimento, eventualmente com algumas linhas de crédito específicas, nós podemos fazer ao nível da política urbana uma gestão muito mais cuidada. Os transportes são outra das áreas em que, de facto, há aqui muito a fazer e onde há muito a pensar e muito a refazer. Obviamente que isto passa por uma atenção dos cidadãos e por um comportamento humano responsável, como dizia há bocadinho o Paulo Pinho. Uma última agenda. Eu penso que na cooperação internacional, na cooperação para o desenvolvimento, há muita confusão. A União Europeia é o maior apoiante do desenvolvimento mundial e do apoio aos países mais atrasados. Mas não há uma convergência de agenda. Há muitos erros aí, e um dos erros é que cada país vai para lá fazer os seus negócios. Portanto, mais do que pensar nos países que recebem, está-se a pensar nos países que fornecem. E eu acho que nessa matéria, Portugal tem de colocar na agenda assuntos que realmente interessem a esses países. Já referi a isto em relação aos biocombustíveis e à estratégia, o que é um biocombustível sustentável. Mas penso que nós, com a nossa experiência de cooperação, podemos fazer muito sobre a gestão de florestas. Como é que se faz uma gestão sustentável da floresta? E podemos fazer muito numa outra área, que é uma área fundamental, que é a gestão da água, do recurso água. Porque nós temos aqui neste momento em Portugal, depois de todos os investimentos que foram feitos, as nossas empresas de construção civil são empresas que percebem do ambiente, percebem da gestão do recurso hídrico. E eu penso que isso é algo em que também nós todos podemos ganhar, em cooperação internacional, e temos de pôr isto na agenda da União Europeia. Eu penso que a gestão da água, a gestão das florestas, se nós pensarmos de uma forma estruturada, acho que é algo que nos pode beneficiar muito e beneficiar também a economia do Norte, que eu acho que neste momento precisa de um pensamento estratégico, porque ela sozinha não vai lá, e é a altura de nós, de facto, começarmos a pensar em 3 ou 4 dossiês para colocarmos na agenda, e por isso esta oportunidade de nós introduzirmos através do Partido Socialista na agenda assuntos deste teor, eu penso que é importante numa fase onde também o CREN ainda não está suficientemente também consolidado, que não seja possível que ele se ajuste a este cenário internacional. Era só isto. Muito obrigada.